Oi, gente, bom dia. Eu nunca imaginei que eu fosse entrar aqui ao vivo, não me preparei, não avisei ninguém sobre eu estar aqui ao vivo, mas eu senti de vir aqui falar algo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, sabe? Eu acabei até de deixar uma mensagem lá no grupo, né, das Amigas de Jesus. Quem não conhece o grupo, eu convido, tem o link aí na bio, convido para entrar. Gente, eu nem coloquei filtro porque meu Instagram tá me vendendo. Ei, irmã, tudo bem? O Instagram tá me vendendo, então quando eu coloco filtro fica muito atrasado, então vocês ficam de olho aí. Ei, meu bem, entrou aí meu amor, gente. Mas enfim, o que eu quero falar com vocês é sobre posicionamento. Há um tempo eu venho vivendo, né, sobre isso. O Senhor tem falado ao meu coração sobre me posicionar. E a partir do momento que eu me posicionei, muitas coisas mudaram na minha vida, muitos passos têm sido dados, né? Quem me acompanha aí, está presente na minha vida, sabe. Mas o que eu quero falar com vocês? Gente, uma coisa que está queimando meu coração, uma referência muito importante na Bíblia sobre um posicionamento ruim que quase levou um homem ao desastre, né? Um homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Um homem que ele não agia por impulso, ele só agia diante, né, da confirmação do Senhor, da palavra de Deus. E em um período na vida dele, ele estava passando, né, por uma batalha e ele resolveu que ele iria descansar. Ele resolveu que ele iria para os seus aposentos e ele iria descansar. E o que eu creio, né, quando nós estamos em batalha, que é o que nós estamos vivendo hoje? São coisas assim, a gente está vivendo coisas absurdas e a gente está fingindo que não está vendo essas coisas absurdas acontecerem. O Senhor tem esfregado, assim, o mundo, na verdade, tem esfregado na nossa cara que a gente está fraco espiritualmente, que a gente está fraco na fé, que a gente está sendo cristão só de roupa. A gente veste uma capa de crente, pega a Bíblia e vai para a igreja e esquece. E esquece que Jesus está voltando. E esquece que Ele vai cobrar de nós aqueles que nós estamos deixando perdidos nesse mundo de meu Deus. Gente, quando Davi ele se posiciona de forma errada e ele fica no seu palácio enquanto seus homens estão guerreando, ele comete ele comete, vamos dizer, um crime, né? Um crime contra o Senhor, um crime aí contra a mulher, contra o casamento, contra tudo, né? Ele deseja a mulher do soldado, um soldado fiel, que era Urias. Ele deseja a mulher, manda trazer a mulher, nisso tudo a mulher fica grávida. Ele tenta fazer com que o marido se deite com a mulher para poder jogar sobre ele o pecado, né? A consequência do pecado que ele cometeu. A criança não é um erro, mas ela foi consequência de um pecado nessa situação. E ele tenta jogar isso nas costas do marido, que não sabia de nada, que estava lá lutando por ele, né? E muitas vezes nós estamos enfrentando batalhas, chamamos pessoas para guerrear conosco e nós mesmos estamos nos nossos aposentos, né? Nós estamos ali cometendo pecados ocultos, né? E ainda queremos jogar a consequência desse pecado nas costas de quem está lá, lutando por nós. Ah, você não orou direito. Você, ei Geise, você não, ei Bruna, você não guerreou a minha guerra. Você não jejuou aquilo que era para eu jejuar, né? E o que eu entendo com isso? As trevas têm se levantado. Nós temos visto as trevas sapatear a nossa cara, gente. Eu tenho, graças a Deus, a Dandara já é casada, nós temos mais 3 filhos que ainda são dependentes de nós totalmente. E para quem é pai e mãe aí, vendo o mundo do jeito que está, falta posicionamento da nossa parte. Sabe, a palavra de Deus nos fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
Gente, se a gente dobrar o nosso joelho e clamar, sabe? E orar ao Deus que está no céu e clamar, Ele vai nos responder. Mas a nossa falta de vergonha na cara como cristão, que tem nos levado aonde? Tem nos levado aonde? O ocultismo está dançando na nossa cara e a gente não está fazendo nada. Ei, Laurinha, meu amor, Deus te abençoe. A gente não está fazendo nada. Nada. Nada em relação a isso. O mínimo que a gente pode fazer. Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, a gente tem a convicção daquilo que ele mesmo disse. Quando o jovem rico quis se aproximar dele, perguntou para ele o que ele tinha que fazer para herdar o reino dos céus. E ele falou, vende o que você tem e dê aos pobres. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Quem está disposto a fazer isso? O que é negar a si mesmo? O que você tem feito para negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus? O que você tem aberto mão para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra? Falar de Deus, gente, mexe muito comigo. Porque eu tenho pessoas que eu amo que ainda não conheceram esse amor. Que não estão desfrutando desse amor. Mas não é falta de eu dobrar os meus joelhos. Porque lá atrás, quando o amor do Senhor me alcançou, alguém pagou o preço por mim. Alguém se posicionou e buscou a presença de Deus. E buscou o favor do Senhor pela minha vida. E eu fui alcançada por esse amor. E nós, como cristão, o que a gente tem feito vendo pessoas que a gente ama se perdendo nesse mundo aí? Porque a gente prefere o ego, o eu. A gente prefere buscar por nós mesmos. Não, eu nem ia falar sobre isso, mas aquela música lá que cantou muito lá no negócio do Marajó lá, aquilo lá não é mentira, não. Aquilo lá não é mentira. A pessoa, tô passando por uma situação, vou orar por você. Vou sim, nós vamos fazer uma campanha. Você não está orando nem por você mesmo, você vai orar pelo outro. Primeiro, paga o preço por você. Sabe? Ô, gente, é difícil demais. É difícil. A gente, nesse mundo tão corrido que a gente tá hoje, né, de tirar um momento, eu tenho percebido que a gente tem andado tão cansado, tão sobrecarregado. É tanta coisa pequena que está tomando conta do nosso dia, que não está sobrando tempo para a gente se achegar ao Senhor. E se você convida uma pessoa para se juntar com você na madrugada, a pessoa ela é capaz de falar com você que não tem condições. Ô, gente, eu também... Tem muitas meninas aqui que estão entrando aqui na live, que estão lá no grupo. Nós estamos num propósito. Nós estamos num propósito na madrugada. Ô, gente, não é fácil para mim, não, acordar na madrugada pela minha carne, para entrar nesse propósito e buscar o Senhor, sabe? Tem dia que eu não quero nem levantar, mas eu sei o que está por vir. Eu sei o que está por vir. Nós, como cristãos, que supostamente somos conhecedores da palavra de Deus, né, que supostamente amamos ao Senhor, nós deveríamos saber o que está acontecendo. A Anitta recentemente aí gravou um novo vídeo aí, onde ela gerava o anticristo. Se o anticristo não está sendo gerado, ele já está aí, gente. Ele já está aí. O inferno não brinca de ser inferno, não. Nós estamos brincando de ser crente. Nós estamos brincando. E tem muito crente ainda que não veste nem roupa, não tem vergonha na cara, não veste nem roupa de crente. Tá nem aí, tá igual o povo aí fora. Ontem, uma brincadeira entre a Maria e eu aqui, ela pediu para gravar, dela falando as coisas, e algo assim que mexe muito comigo, que ela aprendeu, que é o nosso comportamento que leva o outro a querer conhecer o Senhor.
Gente, não tenha medo de falar daquele que deu a vida por você, sabe? Daquele que deu a vida dele numa morte. Naquela época, quem morria na cruz daquele jeito era considerado pior dos piores, sabe? Era... Junta toda a carnificina aí e joga nas costas da pessoa, era isso. Ele não merecia nenhuma morte digna. E Jesus, ele se fez pecado. Ele se fez o pior dos piores. Porque ele sabia que por nós não conseguiríamos. E nós? Nós ganhamos de graça a salvação, a vida eterna, perdão. Gente, o povo fala que eu sou radical. Sou mesmo. Eu sou. Eu sou porque eu sei de onde que Deus me tirou. Eu sou porque eu sei quem eu era antes dele me encontrar. E nos olhos de muitas pessoas, e nos meus mesmo, eu falei isso esses dias, eu não tinha solução, não tinha conserto, mas improvável. Ele me amou primeiro. Ele me amou. Ele me resgatou. No meio do lamaçal, do pecado. E hoje eu não sou capaz de pagar o preço por ninguém que eu amo. Para que essa pessoa possa sentir esse amor verdadeiro. Gente, às vezes a pessoa está sofrendo, não sabe, buscando no mundo o que só Jesus pode dar para ela. Às vezes aquele vazio que a pessoa sente, porque eu já senti, é o lugar certinho de Jesus na vida dela. Mas como eu estava falando, eu queria falar sobre posicionamento e o posicionamento errado de Davi, que teve uma consequência muito ruim. Depois ele até consertou, né? Ele se deitou com Betseba, engravidou, tentou fazer com que Urias, né, pegasse ali o pecado, a consequência do pecado como sendo dele, mas ele, como um homem fiel ao rei, e ele estava em batalha, nós somos fiel ao Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele foi fiel. Ele não podia ter nenhuma distração. E ele não se deitou com a própria mulher. E o que Davi fez para esconder esse pecado? Davi mandou uma carta para os oficiais para que colocassem Urias na linha de frente. E a linha de frente é o quê? Ele vai morrer primeiro. Não tem como. O que vir primeiro vai pegar ele primeiro. E ele era um homem da confiança de Davi. E Davi foi capaz de fazer isso com ele. Ai, gente, vocês desculpem aí, viu? Davi foi capaz de fazer isso com ele para esconder um pecado. Nós estamos escondendo as nossas falhas. Aonde? Nós estamos escondendo as nossas desculpas. Em quê? Vergonha de falar que é crente? As pessoas não podem saber que você é crente, não. Você converteu para quê? Você converteu porque você tem medo do inferno? Sabe o que pode ser muito pior? Viver uma vida aqui, falando do nome do Senhor, usando o nome dele, para crescer, para ser conhecido, para pregar, para não sei o quê. E lá no dia do juízo, o próprio Senhor virá para você e para mim e falar: eu não te conheço, aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Aí a gente vai virar e vai falar: Senhor, mas eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônios, tudo no teu nome. E agora a minha versão, tá? Da Bíblia. Meu nome? Você usou o meu nome. Você feriu o meu nome.
Você sujou o meu nome. Talvez, né? Seja isso. Você... Deixa eu pôr o celular no silencioso aqui, que eu não sei se vai aparecer aí. Você simplesmente quis um status. Mas não abriu mão de nada. Eu te dei um ministério, você escondeu. É igual quando tem aquela parábola lá dos talentos, que o Senhor dá para os servos, os talentos. A gente fica de olho na quantidade de talentos que o Senhor tem ofertado aos nossos irmãos. E quando Ele nos dá apenas um talento, mas que aquele talento, ele é capaz de mudar uma nação, o que a gente faz? A gente enterra. A gente está enterrando o nosso talento. A gente está enterrando o tesouro que o Senhor nos confiou. Porque de um talento, quem tinha 5, dobrou. Agora eu não lembro a quantidade. Quem tinha 10, dobrou. Quem tinha 1, escondeu. Por quê? Porque achou que, já que o Senhor era ruim, se ele perdesse, se ele não fizesse aquilo aumentar, que ele sofreria as consequências. Ô, gente, pelo amor de Deus, se o Senhor ele confiou algo nas suas mãos, é porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você tem essa capacidade, mas você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer que o seu testemunho de vida, a transformação que você enfrentou, pode mudar a vida de outra pessoa. Às vezes a pessoa até pensa assim, mas Deus não existe. Deus não existe. E a partir, né, da transformação da sua vida, a partir da sua posição, do seu posicionamento, da sua entrega, aquela pessoa que duvidava da existência do Senhor, ela começa a crer em algo maior. Ela começa a acreditar que é possível. Que pode ter uma nova chance para ela, que pode haver uma oportunidade de ela também ser alcançada, ser mudada de vida. Permita o Senhor trabalhar através da sua vida. Se posicione. Muito se fala do mal do século e muito tempo usou a ansiedade como o mal do século. E hoje eu tenho visto que o cansaço tem se tornado agora o mal do século. Se eu estiver errada, vocês podem falar aí que eu estou errada. Conversa 5 minutos com uma pessoa. Se ela não vai virar para você e vai falar assim, nossa, eu estou cansada. Eu estou sobrecarregada, eu estou esgotada, porque eu falei isso. Eu falei isso recentemente, eu estava conversando com meu esposo, eu falei com ele. Falei, amor, eu não sei te explicar, mas eu tô me sentindo esgotada. E é algo que eu não sinto algo natural nisso. E se nós como cristãos, como supostamente seres não pertencentes daqui, seres espirituais, nós não tivermos esse discernimento que o inferno tem se levantado contra a nossa saúde, contra o nosso vigor, contra a nossa força, contra a nossa alegria, trazendo para a nossa vida esse cansaço, essa sobrecarga exaustiva, sabe? Fazendo com que nós, mães, fique sobre nós, como se ficasse sobre nós um peso de cuidar dos nossos próprios filhos, sabe? De cuidar da nossa casa.
Fica sobre nós a sobrecarga de gerar cidadãos. Sinta isso como privilégio, minha querida. O Senhor, Ele te escolheu para gerar. O Senhor, Ele te escolheu para gerar vida não só dentro da sua casa, mas através da sua vida, gerar vida lá fora. Essa sobrecarga, sabe, tem afastado a gente de sacrificar a nossa carne, de sacrificar o nosso eu, o nosso ego, né? E a gente está permitindo. Como que a gente se posiciona? É lutando. Isso é uma guerra, uma batalha espiritual. Nós estamos enfrentando uma batalha espiritual muito grande e as pessoas não estão vendo. Então, gente, se posicionem. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e por falta de posicionamento, ele gerou consequências. O filho dele morreu, né? Depois ele até consertou, casou com a Betseba, foi pai de Salomão, barará e lá. Mas o peso da falta do posicionamento, o pecado que gerou ali foi muito grande. Porque ele permitiu que, vamos pôr aqui, né, como a gente vai conhecer, as trevas agissem sobre a vida dele naquele momento. E todas as vezes que a gente diminui a importância, né, de... Gente, talvez vocês estão ouvindo aí uns gemidos, é o Boris, viu? Quem quer ficar perto da gente. A gente diminui a veracidade, não a importância, a veracidade do mundo espiritual. E só quem já viveu, só quem já teve experiência, já passou por algo, sabe que ele é mais real e mais palpável do que essa porta. Eu te convido, mais uma vez, a se posicionar. Eu te convido, mais uma vez, a abrir mão. A abrir mão de... Vou abrir o portão aqui, gente, para Maria. Ao vivo, sem preparar, é isso, né? Então, vamos lá. Te convido a viver o novo de Deus. A permitir que o Senhor use a sua vida. O Senhor use a sua boca. O Senhor use o seu louvor, a sua adoração. O Senhor use o seu sentar e o seu levantar como arma nessa guerra. Tira um período da sua vida corrida para se dispor a pagar um preço por você mesmo. Por que eu digo por nós mesmos, por mim mesmo? O que significa esse preço? Para que eu aprenda a me posicionar, para que eu entenda o meu lugar de importância no reino. Gente, chamado e posicionamento não caminham juntos. Você pode até ser chamado, você pode até ser escolhido, mas se você não se posicionar, o seu chamado não vai valer de nada. O seu chamado não vai valer de nada. O seu posicionamento vai dar credibilidade ao seu chamado. O seu posicionamento vai dar credibilidade à sua vida cristã. O seu posicionamento vai dar ênfase naquilo que você tem feito para que o reino do Senhor seja alcançado. Acho que deu para entender o que eu quis trazer aqui, né? O Senhor tem me cobrado muito sobre posicionamento. Tem me alertado muito sobre posicionamento. Se posicione. Não importa o lugar que o Senhor te plantou. Não importa o lugar que o Senhor colocou para você estabelecer o reino dele. Não importa.
Não abra mão da promessa que Ele colocou na sua mão. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão das vidas que serão alcançadas pela sua vida. Pagar o preço não é fácil. Pagar o preço não é fácil. Mas tem suas vertentes, tem suas coisas boas, né? Pagar o preço. Ver outros improváveis sendo alcançados. Ver o reino do céu sendo estabelecido na sua casa. Gente, eu convido vocês a fazerem orações perigosas, orações dolorosas, orações que vão tirar de você o seu ego, o seu eu. Por que eu tô falando isso? Porque eu já fiz algumas. Eu enfrentei situações dolorosas. Mas tudo isso porque eu decidi me posicionar no Senhor, me posicionar na palavra. Um dia eu orei, sem entender de fato ainda porque eu estava fazendo aquela oração, mas eu pedi ao Senhor que Ele fizesse da minha vida, que Ele fizesse da minha casa testemunho vivo do que Ele pode, do que Ele é. Que Ele fizesse da minha vida e da minha casa vitrine de testemunho e de milagre. Eu tenho vivido muitos milagres, eu tenho muitos testemunhos a partir do momento que eu me acheguei ao Senhor, a partir do momento que eu me posicionei. E valeu a pena, cada um. Valeu a pena cada tempestade, cada deserto, porque eu sei que o Senhor Ele é comigo. E talvez esse seja o motivo de eu ser tão radical com as coisas do Senhor, com a palavra. Eu estou vivendo uma fase, né, igual a Maria com 6 anos, ela quer descobrir o mundo. E a internet está aí para isso. E eu tenho que ser o quê? Rígida. Porque lá na frente eu vou colher os frutos de estar preparando ela para guerrear nesse exército. Porque só de ouvir algumas vezes ela falar, né, sobre como ela apresenta Jesus para os amigos na escola, isso já mostra que está gerando algo na vida dela. Não é fácil. Isso também é posicionamento. É você não permitir que o mundo lá fora se estabeleça dentro da sua casa. Às vezes a gente acha que é só um desenho. Às vezes a gente acha que é só um filme. Às vezes a gente acha que é só uma música. E a gente não faz ideia. Não faz ideia das lavagens cerebrais que essas coisas são capazes de fazer. A gente não faz ideia dos portais no mundo espiritual que essas coisas abrem. Ah, mãe, não tem nada a ver, é só um desenho, não tem nada a ver, é só uma música. Tem a ver, gente. Se você quer fazer parte de algo maior, se você quer ser conhecido como um cidadão, co-herdeiro do trono dos céus, você precisa sair do time do nada a ver. Você precisa sair da turma do que tem. É só uma blusa. Se o meu comportamento, se algo que eu visto ou que eu falo leva outro a pecar, eu estou pecando. Então tem.
E a gente precisa se posicionar como tal. Para que a gente não faça como Davi, descanse na hora que deveria estar conduzindo o exército na batalha. Estejam preparados. Homens, vocês são sacerdotes. Vocês são os líderes, o cabeça. O Senhor instituiu vocês como cabeça. Faça jus daquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida, declarando o reino de Deus. Ore assim como Davi, para que você também seja um homem segundo o coração dele, a ponto de se arrepender dos seus pecados e, com a ajuda do Senhor, melhorar a situação. Porque todo pecado tem consequência. E a palavra do Senhor, ela nos fala, né, que aquele que se preocupa, vou falar na minha linguagem, tá? Mais com os de fora e esquece dos de dentro, é pior do que o ímpio. Homens, estabeleçam o reino de Deus nos seus lares. A referência do céu na sua vida influencia na vida dos seus filhos. Se você não tem filho, se prepare para isso. Mulheres, o Senhor instituiu as mulheres como coluna. A coluna é o que sustenta as paredes, é o que sustenta o teto, a cabeça. Se a coluna não estiver fundada, ali não tiver uma fundação, e qual que é a nossa fundação? É o Senhor. Se nós não estivermos fundamentados na palavra, não estivermos fundamentadas no Senhor, nós não estamos fazendo nada. As nossas filhas vão olhar para nós e vão querer nos copiar. Seja, querer não, é automático. É como se fosse um espelho, é automático. O que a gente faz, elas repetem. E os filhos também. Então, assim, o nosso posicionamento em relação a isso, em relação a o que eu quero, o que eu quero ser. Eu quero ser conhecida como a louca que só fala de Deus, de Jesus, de salvação, de céu, de inferno, do pecado, que tenta mostrar às pessoas a verdade, ou como aquela que não está nem aí, salvação é individual, cada um por si. Se a gente se posicionar e pensar que né, nessa parte que a salvação é individual e abrir mão de orientar o nosso próximo, nós vamos estar em falta. E o Senhor vai cobrar o sangue deles das nossas mãos. A palavra do Senhor diz isso. Eu faço a minha parte. Eu levo a palavra, eu falo para a pessoa, eu conduzo no caminho, eu mostro a verdade, eu mostro o meu comportamento, eu mostro as minhas atitudes, as minhas mudanças, e mesmo assim a pessoa, ela dá de ombro. Você não vai dar de ombro, não. Você vai para os pés do Senhor e vai falar: ó Pai, a minha parte eu fiz. Tudo que estava ao meu alcance, eu fiz. Agora é com o Senhor. Entrega e vai orar pela pessoa. Vai orar por ela. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Nós podemos ver
alguém ser alcançado por Deus? Depois de muito ter orado por aquela pessoa. Às vezes a gente acha que a nossa oração ela não passa do nível, mas ela passa. Quando a gente está andando em retidão, quando a gente está andando, buscando a santidade, buscando, né, viver de fato de acordo com a palavra, ele ultrapassa as regiões celestiais e alcança o trono. Só vou frisar. Esteja disposto e disposta a se posicionar. A se posicionar no exército do céu. A guerrear essa batalha. Porque se você não está disposto a mortificar sua carne agora, pode ser que amanhã seja tarde. Pode ser que amanhã não dê tempo mais. Pode ser que a pessoa que você tanto queira que conheça Jesus, amanhã não tenha essa oportunidade mais. Então, abre mão um pouco do seu eu. Abre mão um pouco do cansaço. Porque, igual eu estava falando, eu vou só concluir que eu estava conversando com o meu esposo sobre que eu já vivi um período que eu podia dormir tarde. Eu acordava às 3 da manhã, que eu tinha, né, meus períodos de oração, e a Maria acordava às 5h30, 6 horas da manhã, e eu estava disposta, eu dava conta aqui de casa. A gente criava muita galinha na época, eu dava conta de tudo, sozinha, Deus e eu, e não me sentia tão exausta quanto eu estou hoje. Aí ele falou assim, mas agora tem a Sara, agora é diferente. Mas eu falei com ele que eu senti no meu espírito. E a palavra do Senhor testifica isso, né? Que o Senhor ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, onde há descanso? Nos pés do Senhor. Por incrível que pareça, nesses dias que eu estou nesse propósito de oração, na madrugada, não porque eu não estou cansada, gente, porque 2 crianças, né, na idade das meninas, a gente cansa. Mas assim, eu não estou tendo dificuldade nesses últimos dias agora de estar buscando o Senhor. Ô, gente, é o cachorro. Eu não estou tendo dificuldade, sabe, de tirar esse tempo. Ontem eu postei aqui sobre a oração de contemplação. Quem não tem o hábito de fazer, faça. Se retire e vá contemplar o céu. Vá contemplar as belezas que o Senhor fez. Isso traz renovo para a nossa alma. Isso traz vigor, isso traz forças, traz energia. Isso nos aproxima com o Criador. Tenha o hábito de contemplar as belezas. Era essa mensagem. Não preparei, não vim aqui avisar que eu ia entrar ao vivo, mas enfim, eu agradeço vocês que vieram, que ficaram aí, que assistiram. Se eu conseguir, eu deixo aqui, né, para que quem não conseguiu assistir do início possa assistir. Muito obrigada, viu, gente? Deus abençoe vocês. Agora eu não sei como que salva. Ai, Jesus. Se alguém souber aí, me fala, por favor. Escreve aí pra mim. Como que eu faço para poder sair lá e ficar salva? Alguém? Esperar aqui pra vocês me ajudar. Porque depois eu fecho aqui e perde tudo, né? É só fechar, gente? Me ajuda. Ó, vou
fechar. Se perder, infelizmente, né, perdeu, porque eu não sei